Olá, que bom que você chegou aqui. Meu nome é Vânia Gadini, sou numeróloga cabalista, formada pelo Armazém da Energia com a professora Vanice. Agradeço muito a oportunidade deste evento maravilhoso, em que a gente pode falar mais sobre a numerologia para um número maior de pessoas. E eu falo de São José dos Campos. Desde 2020 estou atuando na área, fazendo atendimentos, já fiz mais de 70 análises até o momento e cada pessoa que chega até mim é assim uma honra de poder ajudar nessa busca pelo autoconhecimento, pelo entendimento das coisas que está vivenciando ou que vivenciou, ou os aprendizados, contidos em cada uma das situações que vive, porque gente, quando a gente acessa o entendimento do nosso número, dos nossos números, do nosso código, a gente começa a ter uma visão muito diferente sobre as coisas que a gente passa, sobre a nossa vida e sobre a gente mesmo. Porque, assim, eu pelo menos, até eu conhecer a numerologia, eu me sentia assim muito às vezes entre uma luta interna de coisas que eu queria fazer, não entendia por que eu queria fazer, ou coisas que eu não queria fazer e que a vida me levava a vivenciar, mesmo que eu não quisesse. Eu falava, puxa vida, né? Eu tenho meu livre-arbítrio, mas parece que a situação vem que é pra gente viver e viver de uma forma intensa. Então, assim, lá em 2020, quando eu comecei a ver a professora, na imersão, que ela começou a explicar sobre os números, sobre as experiências e as tendências que eles trazem, nossa, começou a fazer muito sentido para mim, porque ali eu enxerguei muitas das coisas que eu passei muitas vezes na vida, que não tinha uma explicação lógica, mas que para mim fazia muito sentido, né? E aí eu fui entendendo, aí eu fui querendo saber mais. Aí eu decidi estudar, fiz a minha análise, do meu código, da minha família e tô aí fazendo os atendimentos. E é interessante porque a numerologia chegou para mim no momento em que eu tinha acabado, um pouco, não, assim, meio que recente, eu tinha feito uma grande mudança de trajetória profissional. Eu sempre trabalhei em indústrias, sempre trabalhei com muitas pessoas em parte administrativa. Nos últimos anos, inclusive, eu fui direcionada a atuar numa área de mais relacionamento com a sociedade, como uma relações públicas. Mas, assim, eu achava assim até interessante isso, falar, nossa, os caminhos que a vida me trouxe, né? E aí, quando eu fui acessar o meu código, gente, estava tudo lá explicado, todas as vibrações que realmente eu trouxe para viver e que, embora eu não tivesse de uma maneira assim clara, é como se assim, não é que eu não tinha escolhido, mas a vida acabava me levando para viver as situações. E a vida acabava levando significa o quê? As vibrações que a gente tem que viver. É legal a gente dizer o seguinte, primeiro, que quando a numerologia chega para a gente, nós estamos prontos para ela. Porque é uma ciência que requer realmente vamos dizer assim, um preparo, sabe? Para receber, é como um solo que precisa estar fértil para receber a semente. Então, quando ela chega para a gente, é quando a gente já está pronto a acessar informações diferenciadas sobre a gente. Então é legal a gente falar que a numerologia ela tem base reencarnacionista. A gente não olha as coisas como se fosse só essa vida que a gente está vivendo, porque senão as coisas não teriam sentido, né? Então a gente, antes da gente reencarnar, a gente sabe todas as coisas que a gente precisa viver, todos os aprendizados que a gente tem que vivenciar ou tem que passar. A gente também sabe qual é o nosso potencial, aquilo que a gente dá conta, ou seja, as nossas habilidades, o conhecimento que a gente já tem instalado. Então, com base nisso, a gente faz um plano de vida. É como se a gente fizesse um plano de voo, para essa experiência reencarnatória. Para isso, a gente escolhe
né, essas vibrações como se fossem impressas no nosso nome. E também tem a ver o nome da família onde a gente vai reencarnar, então não é por acaso. A família dos nossos pais não é por acaso, é porque o sobrenome tem a vibração exata daquilo que nos compõe, do que é importante para a gente receber, né? Então a gente faz essa escolha de nome. Então, o nosso nome, cada letra tem um significado, ela tem um valor. Esse valor, ele é baseado lá nas letras hebraicas, né? Consideradas as letras sagradas. E, gente, desnecessário até falar, né? Milênios isso de conhecimento, é uma cultura muito profunda, tem toda uma história que embasa. Se a gente for ver lá na Bíblia, tantas coisas que a gente vê de informações, né, que a gente vai estudar e que dá muita resposta para aquilo que a gente enxerga hoje como conhecimento. Então, quando a gente decide acessar o nosso código numerológico, a gente vai realmente ter a capacidade de perceber, né, as coisas que eu trouxe, as coisas que eu pedi para viver, os desafios, os aprendizados. E é pensando nisso que eu resolvi falar sobre exatamente essa questão de o quanto que a numerologia cabalista ela pode contribuir para o despertar das pessoas nessas questões de experiências a serem passadas, dos desafios que precisa superar, das provas que a pessoa muitas vezes resolveu escolher para passar nessa vida. E isso pode ser feito de uma maneira muito mais fácil, porque se eu consigo acessar a causa das coisas, ou seja, se eu consigo identificar qual foi o meu trajeto de vida escolhida, o que eu muitas vezes programei para passar. Às vezes eu programei N situações em que eu seja levado a viver sempre, por exemplo, a ser aquela pessoa que cuide dos outros, que tenha uma situação de vida onde se veja sempre envolta a dar conta das necessidades de cuidado com família, cuidado com pessoas próximas. E eu não estou falando só em relação à saúde, por exemplo, mas cuidado de uma maneira geral. É quando às vezes você tem um perfil, um jeito de ser que você é muito preocupado com os seus familiares, você se preocupa com o bem-estar deles, então muitas vezes você pensa antes nele do que em você, né? Então você começa a perceber, por exemplo, como é que você funciona. E eu digo isso por quê? Porque eu sou uma pessoa que descobri que eu tenho um número 6 de missão. E esse número 6, ele fala do quê? Justamente daquela pessoa que veio para trabalhar o cuidado, vamos dizer assim, a afetividade. Então, eu realmente eu sou assim. Eu gosto muito de viver essa questão da família, dos amigos, né? Eu gosto de zelar mesmo por essas relações, né? Só que sempre tem o equilíbrio e o desequilíbrio. E quando eu acessei meu código numerológico, o que eu achei bacana é que eu percebi que, tendo um número 6 numa posição forte do meu mapa como eu tenho que tomar muito cuidado para quê? Não ser muito insegura em relação às pessoas, de querer que elas só me deem atenção, ou de ser extremamente ciumenta, de querer a atenção delas só para mim, ou de muitas vezes de tanto eu querer cuidar dessas pessoas, no bem-estar delas, sabe aquela coisa? Ai, cuida e faz, e dá atenção, faz mimo, tanto que se bobear, invade a vida da pessoa, meio que sufoca, né? Então, assim, é muito legal a gente perceber que a gente pode ter a medida exata de como é que a gente pode funcionar melhor na vida. Então, quando eu faço a análise do meu código, eu vou ver várias vibrações dentro do meu, vamos dizer assim, do meu universo, porque eu não sou somente um número. Então, eu tenho um número que fala sobre o que a minha alma quer. Eu tenho outro que fala sobre a maneira como eu me mostro, qual é a minha personalidade vista pelas pessoas, como é que as pessoas me enxergam, né? E que muitas vezes é diferente daquilo como eu me enxergo. E tem também
os números que falam sobre, por exemplo, o destino que eu resolvi trilhar. Então, quando eu somo a data do meu nascimento por completo, com dia, mês e ano, reduzo a um número, eu chego ao meu número de destino. E a depender do número que eu escolhi, eu posso ser uma pessoa que, por exemplo, se eu tiver um de destino, eu vou ser aquela pessoa empreendedora, que gosta de começar as coisas, que está sempre iniciando, sai na frente antes do que todo mundo, né? Aquela pessoa que tem ideias rápidas, que é muito agitada, não gosta de esperar também. Isso tudo quando está no equilíbrio. Mas se tiver em excesso, pode acontecer o quê? De ser autoritária, de passar por cima, de não dar muita bola, né? Porque as pessoas pensam, de ser aquela pessoa que muitas vezes toma decisões pelo outro, sem consultar aquela outra pessoa. Então veja que interessante, a gente consegue ver o equilíbrio e se está em excesso ou em desarmonia, é aquilo que a gente chama, né, às vezes de sombra, né? Aquelas coisas que a gente faz em excesso que às vezes a gente nem percebe. Então hoje, quando eu vejo o meu código, eu consigo perceber todas as nuances de tendências, vamos dizer assim, das vibrações que eu trago. E isso se torna muito mais fácil para mim no sentido assim, poxa, se eu trouxe, por exemplo, um desafio no 6, que assim como traz uma personalidade super amorosa, cuidadora e tudo mais, ter um desafio 6, por exemplo, o que é? É aquele desafio onde eu vou ter que passar por situações de relações familiares, sabe? É quando eu vou ter, muitas vezes, núcleos familiares que vão requerer de mim desafio de relacionamento mesmo, né? Às vezes de eu ter que ter uma compreensão melhor das pessoas, de ter que lidar com uma situação para cuidar delas, é onde eu vou ser desafiada a passar por aquelas situações. E quando eu trago, por exemplo, desafios, não é uma coisa que, nossa, nunca vou conseguir resolver. Não, eu sabendo como lidar com ele, eu supero. Assim como tem o desafio, nós temos as lições kármicas e cada número traz um tipo de lição. Então, por exemplo, uma pessoa que traz uma lição kármica 8 é uma pessoa que tem que aprender a lidar com a materialidade, com o valor do dinheiro. Então, são aquelas pessoas que mais do que nunca têm que aprender a fazer gerenciamento bom do seu dinheiro. E via de regra são pessoas, pelas análises que eu faço, eu vejo, são pessoas que muitas vezes têm dificuldade financeira, às vezes o dinheiro entra e sai rapidamente, ela não sabe como gasta, ou gasta em excesso, não sabe quanto tem efetivamente em dinheiro. Então, assim, é uma lição. Então, a pessoa precisa aprender. Uma vez aprendido, aquilo é resolvido. Então, veja, se eu consigo, eu acessei o meu código e eu vi o que eu tenho de lição kármica, quais são meus desafios, se eu tenho dívida kármica, que nós temos 4 vibrações kármicas que a gente pode trazer para vivenciar, para pagar, vamos dizer assim, né? Então, quando eu consigo acessar isso, gente, nossa, é muito mais fácil. Assim como quando eu sei o que é o meu número de missão, qual que é a vibração dele, qual que é o meu número de destino. E eu entendo também quais são as minhas potencialidades, ou seja, tudo aquilo que eu trouxe em termos de fortalezas, de conhecimento, que é através da vibração da data do meu dia de nascimento, do meu número de expressão, do meu número de impressão, de motivação e outras vibrações que eu trago em momentos decisivos, em ciclos de vida e assim por diante. Então, gente, a numerologia, ela não é fatalista, porque eu posso ter todas essas vibrações, eu posso ter todo esse conhecimento, mas quem vai tomar a decisão sou eu. Então, caminha pelo livre-arbítrio. Agora, se eu posso tomar uma decisão com as cartas às claras daquilo que eu tenho que viver, fica muito mais fácil do que eu ir às cegas. E é aquilo que às vezes eu vejo e muitas vezes a gente vê nas análises, assim como eu também já fui, de estar levando uma vida meio que tentativa e erro, ou fazendo as coisas achando que tá legal, mas que às vezes só tá, vamos dizer assim,
tá sofrendo, não tá bacana, não era bem isso que eu estava querendo para mim, não sei como sair disso. Então a numerologia vem com essas possibilidades de informação e tudo, gente, tudo caminha pelo autoconhecimento, por entender como eu sou, como eu funciono, aonde eu tenho as minhas fragilidades. Então, assim, você que está assistindo, né? Faça a sua análise, busque se conhecer melhor dessa maneira. Existem várias formas de autoconhecimento, mas a numerologia, ela é certeira e ela é como assim uma revisão de tudo aquilo que eu programei para mim, que eu posso ir lá e dar uma olhada e falo, puxa, isso daqui tá bom, isso não tá, isso eu quero viver diferente, eu quero começar a fazer diferente, e aí eu me fortaleço nesse autoconhecimento, porque eu tenho uma base concreta das coisas. Então, eu quero agradecer muito por você ter ficado comigo até agora e desejo toda a prosperidade do mundo a você. Eu sou Vânia Gardini, estou no Instagram como @Vânia Gardini e será um prazer falar com você e poder te ajudar nessa caminhada. Um beijo.